Truque russo, obviamente, significa o jeito que o Landau resolve, né? Mas lá dá pra, eu acho importante resolver aqui na integral. Dá pra fazer aquela construção, resolver aquela integral. Você vai ter que fazer isso pelo menos em física matemática, mas tem coisa ali. Pode até ver em aula simples, né? Isso não é complicado fazer. Mas o problema é assim, eu quero fazer de um jeito que eu não precise delegar nada. Você vai ver isso em física matemática, transformar de Fourier e tal. Então dá pra fazer tudo aqui interno, né? Só coisa que a gente já conhece. Então eu vou resolver desse jeito aqui. Você tem distribuição de carga localizada, beleza? A ideia de φ. Quando eu digo isso, né, estou dizendo que você pega um raio muito, muito grande aqui, né, pega φ, quando essa distância que você está tendo aqui vai para o infinito, né, esse φ é zero. Então é isso. E qual é a ideia? A gente vai usar de princípio de superposição, essa equação é linear, né? Então esse ρ, aqui pode ter eu peguei esse até um, né? Aqui você pode ter várias carguinhas, elas podem estar se mexendo, né, mas eletrostático, não tem problema. Pode estar mexendo e tal, mas todas estão numa região finita do espaço, ao longo de todo o tempo. Mas então, digamos assim, você vai pegar um pedacinho no certo instante t, um pedacinho aqui é uma carga dq naquele instante t, né? E ela está num ponto, né? Então o ρ dela é um delta de Dirac. A gente vai resolver assim para cada ponto, né? E depois somar tudo. A ideia é mais ou menos de função de Green também, né? Mas aqui eu vou fazer um jeito meio disfarçado. A ideia aqui. Então, beleza, essa equação que a gente vai resolver para o dq. Aí vamos logo definir essa variável grandona aqui, r, x menos x'. Então aqui só para ficar o r, né? E lembrando que esse Laplaciano, esse D'Alembertiano, ele tem derivada em x, né? Então quando você atua isso daqui, o x' nessa construção é fixo, né? Então o x é onde você quer saber, né? E o x' está fixo. Então aqui é como se fosse x menos constante, né? Então derivada desse x é derivada do r, dá no mesmo. Então eu posso trocar o Laplaciano de x pelo Laplaciano de r. Então isso aqui vira uma função realmente de r. Né? Então esse cara aqui é a função do r. E como aqui é num ponto, né? Então a densidade de carga está num ponto, na verdade é função da r e tem simetria esférica, né? Então na verdade é função do módulo aqui da r. Estou escrevendo. Então eu vou escrever o nabla do x em termos da r, esse nabla que tem aqui dentro, né? O Laplaciano, e usar coordenadas esféricas. E como esse cara é só função de r, só fica a parte da coordenada esférica derivada em r. Então a derivada em r do Laplaciano é só isso. Aqui a segunda derivada em t, com sinal de menos, beleza? E aqui o nosso ρ. Então está aqui, menos segunda derivada no tempo c quadrado, Laplaciano, φ, menos ρ sobre ε0. Esse aqui é o nosso ρ. O Laplaciano é assim porque esse cara aqui é só função de r. Por simetria, por enquanto tranquilo. Beleza. Agora vamos começar a esmaracutaia. Antes vamos definir essa função aqui. Eu não sei que função é essa, continuo não sabendo que função é essa, né? Mas eu escrevi esse cara como uma função que eu não conheço dividido por r. Né? Porque eu quero. Né? Porque escrever para essa equação daqui, para esse aqui, a equação fica mais simples. Isso é um truque geral em 3 dimensões, quando você tem um Laplaciano e seu cara é radial, então isso aparece em TE, também aparece em quântica, por exemplo, equação de Schrödinger. Você vai fazer isso também quando estudar potencial central. Por que o truque? Se você escreve aqui, essa função dividida por r, bota aqui, não vou fazer a conta, mas é trivial, né? Você abre aqui, na hora você vai derivar o aqui, depois vai derivar o r, vai cair r quadrado, multiplicar por r quadrado, depois derivar aqui, para os termos de primeira derivada do aqui vão cancelar. E vai ficar só aqui segunda derivada. Então a segunda derivada do aqui, em relação a r, por r. Acabou. Mais simples. Se você não faz esse truque, quando você abre aqui, uma hora você deriva aqui, vai cair, derivar aqui vai ser a segunda derivada do φ. Depois vai pegar aqui, vai aparecer o outro termo, o primeiro derivado do φ. Esse é o jeito de você trabalhar só com a segunda derivada da função. Então voltou, esse cara ficou a segunda derivada aqui sobre r, botei o r aqui fora. O φ aqui sobre r. Como aqui t e r são independentes, então eu tirei o r aqui fora. Beleza, então a equação ficou assim. Todo o cara aqui atuando aqui, só que esse cara é segunda derivada em t, segunda derivada em r. Né? E aqui está só a fonte. Essa é a equação. Mas agora vamos pegar assim, qualquer ponto diferente de zero. Né? Essa equação, repare, qualquer ponto diferente de zero, se esse r não é zero, eu posso jogar para o lado de lá. Se esse cara é diferente de zero, o delta de Dirac é zero. Então vira isso daqui igual a zero. Aí eu sei resolver, porque eu fazer essa construção toda, eu sei a solução dessa equação, é trivial em todo ponto diferente de zero. Mas tem que lembrar que tem um delta em zero, a gente volta daqui a pouco. Isso aqui é como se fosse uma onda plana, 1D. Né?
A gente já viu isso daí, isso é física 12 até, mas a gente já viu também já no começo, na primeira semana, primeira semana provavelmente do curso, né, onda plana. Aqui, esse cara aqui é qualquer função de t menos r sobre c e t mais r sobre c é a solução dessa equação. É só verificar, é um problema trivial. Provavelmente lá eu escrevi ao contrário, assim, como se fosse r menos ct e r mais ct, mas dá no mesmo, né? Você entendeu? Mas é porque aqui eu quero priorizar, eu escrever em t, assim, que você vai entender, fica melhor assim. Então, essa função com menos, eu botei o índice, subíndice aqui, hat, vai ser o que eu chamo de retardado. Né? E o ad, que eu vou chamar de adiantado. Aqui o retardado significa que remete passado, né? Que já foi, né? É um atraso. Né? E o adiantado é o futuro, vai entender isso daqui a pouco. Os nomes não são nada legais, mas eles são históricos, né? E é usado assim em todo o livro. Então vamos deixar por enquanto a solução. Voltando que o φ é isso dividido por r. Então tá aqui. Então vamos entender por que essa diferença, o mais e o menos. A gente vai ver que, na verdade, uma dessas não faz sentido físico. Né? Talvez você já tenha entendido que o adiantado aqui, né, não vai fazer muito sentido físico, porque até o nome do vídeo é função de Green retardada. Né? Então, mas você vai ficar claro daqui a pouco. Mas por enquanto vamos deixar assim. Vamos agora lembrar que essa aqui é a solução, porque por enquanto você resolveu, mas não resolveu nada. Você sabe que esse cara é qualquer função assim, qualquer função assada dividido por r. Isso resolve a equação para qualquer ponto diferente de r igual a zero. Mas r igual a zero tem a delta de Dirac, né? Então você tem que impor alguma condição sobre essas funções aqui. Então agora a gente vai pegar e tomar o r pequenininho aqui e comparar lá. E vamos ver que a gente monta uma delta de Dirac. Pega R pequeno aqui, R na zero, então aqui vai sumir, com sua função de t é dividido por R. Beleza. Agora, o D'Alembertiano, né, aqui é segundo derivado de tempo, aqui é segundo derivado em R. Né? Então eu queria dizer assim, esse cara é 1 sobre R ao quadrado. Então quando R é pequeno, aqui é meio formal, meio fenomenológico assim, né? Vamos dizer. Mas quando R é pequena, a ideia é que esse cara daqui vai, digamos que isso aqui é uma função vamos dizer, tipo lá, ela é uma função de 1 sobre x. Né? Aqui vai ficar 1 sobre x, vezes uma função de derivar no t. Aqui, se você derivar 2 vezes 1 sobre x, vai ficar 1 sobre x ao cubo. Né? Então, quer dizer, esse cara aqui, quando ele é pequeno, explode mais rápido do que esse. Essa é a ideia. Sei. Então, esse cara daqui explode bem mais, né? Mais singular. Então, R pequeno fica só com isso. Aí joga na equação. Né? Então, aquela função de t saiu, mexe, ficou o Laplaciano aqui na coordenada r, de 1 sobre r, e isso tem que dar um delta de Dirac, que é uma função de t. Mas isso aqui é exatamente para que deu certo. Né? Laplaciano de 1 sobre r, você sabe que isso é menos 4π delta de Dirac. Então aqui o delta de Dirac, digamos, cancela. Né? Então essa função de t, o dt, né? Essas funções que eu não sei o que são, que eu estou chamando aqui do que hat e do que ad, que são funções de t, elas são na verdade o dq, né? Com esse 4π e o epsilon e tal. Então, pega lá e aqui... tá. Aqui faltou um menos, né? É porque a equação, isso, é menos ρ. Aqui tem um erro, né? Aqui tem menos ρ e aqui tem menos, esse menos cancelam e aqui é mais, aqui está certo. Então, esse dt, essas funções, melhor, a soma dessas duas funções, elas dão a carguinha que tem lá, dt. Mas, na verdade, qual é a grande lição aqui? Aqui você tem duas lições. Né? Uma, então, você relacionou esse cara aqui com dt, beleza? Só que a sua solução, voltando, ela é isso, né? É aquela função ali, só que não em t menos r sobre c, em t e r mais r sobre c. Então, na verdade, aqui como você tem duas funções, né, esse dt vai estar dividido nas duas. Então, quando você voltar, aqui vai ter um dt de t menos r sobre c e um dt de t mais r sobre c. Obviamente, quando t vai a zero, a delta só é diferente de zero quando r é zero, então ele vira tudo aqui só t. Então, por isso que não tem... Esse aqui está certo, coisa assim, mas por que você escreveu t aqui e agora está falando que o cara é função de outra coisa? Mas por causa desse delta. Esse cara só não é zero quando aqui é zero. Mas quando aqui vai a zero, aquele t menos ou mais r sobre c vira t. Sobre isso está tudo certo. Então, a conclusão foi essa. Né? Você tem... O que seria o dt mesmo? Né?
Quando você pega R pequeno, joga fora. Então o dq é isso mais isso. Então parte da carga está aqui, parte da carga está lá. Mas agora vamos tentar entender o que são essas duas. Na verdade, as duas não fazem sentido. Levar as duas não faz sentido. Então vamos entender o que significa cada função aqui. Repare que essa função, você está no tempo t, né, e ele é função de um tempo, só que de um tempo menor do que t, né? É t menos um cara positivo. E esse cara é um tempo maior, é t mais um cara positivo. Então a ideia é porque agora você tem uma situação dinâmica. Né? Você está querendo saber o potencial, né, um campo, né, que o potencial não é físico, né, vamos dizer assim. Então, quer medir como se fosse o potencial num ponto R, uma distância R lá da sua fonte, no instante t. Né. Mas aqui é porque a gente não discute relatividade, mas aqui já está a ideia de causalidade, né, de localidade aqui. Se você está medindo um cara aqui, criado por alguém, né, então esse campo que chegou em você, que você está medindo agora aqui, ele tem que ter sido criado no tempo anterior. A ideia, né? Então, por isso que a gente vai entender que esse cara daqui, né, porque ele está falando da fonte. Esse aqui seria o instante que a fonte criou informação. Né? Ela criou informação antes. Né? Agora você está medindo o t, ela foi criada no tempo t menos r sobre c. Né? Então, por isso que esse aqui, vamos botar um índice de tr, isso aqui chama de tempo retardado, e esse mais aqui eu chamo de tempo adiantado. Então, dá a ideia, fazer o desenho que eu estava comentando. Então, a ideia é essa daqui. Você quer saber o potencial aqui. Suponha que no passado, eu estou chamando aqui esse cara aqui, né? Então a carga aqui é função desse tempo aqui que ela criou, o cara. Então esse aqui seria o passado e você está medindo aqui no presente. Então ele caminhou, essa informação caminhou esse R. Isso aqui, você acha que faz sentido? Né? Essa coisa aqui. Porque se você está medindo uma coisa agora, ela foi criada em algum momento anterior. Então, aí seria aqui, você está medindo informação no ponto R, aqui, uma distância R, no presente, né? Então ele foi criado em outro ponto aqui do espaço no passado. E se você for olhar olhando o tempo que demorou, né, essa diferença de tempo, você pode ver a velocidade. Né? Então, essa diferença de tempo joga para lá, o R aqui, então a diferença de tempo, pega a distância e divide pela diferença de tempo, é para aqui que vai dar o C. Então, a velocidade da informação, a velocidade desse cara que saiu daqui e chegou até aqui, é a velocidade da luz. Então é um negócio bacana. Uma ideia que a gente já está com associado tipo de onda eletromagnética, se propaga a velocidade da luz e tal. Então aqui está tudo se encaixando. A gente vai ver esse cara daqui. Então ele foi criado aqui e chegou aqui. E agora, então esse cara daqui não faz sentido. O que seria essa situação? Você trabalhar uma densidade de carga que fosse função desse daqui. Né? Você está falando que você está medindo agora uma informação que vai ser criada, né, daqui a um tempo. Né, um tempo R, o tempo que você está agora, mais um R sobre C. Né. Então ela está vice-versa, né, ela está vindo do futuro para o passado. Essa é a questão. Então por que tem essas duas soluções? Porque assim, já viu, no final, na última semana, no último vídeo, é que o eletromagnetismo tem essa simetria T, né, de inversão temporal. Né. Então se você tem uma solução daqui para o futuro, você tem uma solução, digamos, do presente. Melhor, se você tem uma solução que veio do passado e chegou agora no presente, então você tem o inverso. Né? Você tem uma solução que sai do futuro e chega no presente também. Né? Você inverteu. Essa que vem daqui para cá, essa também de cá para cá. Você inverteu o T. Então, mas a questão é o sentido físico da coisa. Essa solução, ela não é causal. Né? Então você está nascendo antes dos seus pais. Né? Então aqui não faz sentido, então a gente joga lá fora. Então a nossa solução, na verdade, é essa daqui. Né? O dq em termos do tr. Né? Seria essa solução para uma carga dq. Né? Mas uma carga dq, o que é essa carga? É densidade de carga volume. Né? Então isso aqui é um ρ dv. Né? Então agora esse cara, vamos dizer que ele está centrado, esse aqui está no ponto x', né? R é x no x'. Então, essa aqui é uma função de x', né, do tr, que é dado por isso daqui. Essa aqui é a definição tr, né,
e aqui o dV'. Então essa daqui é o potencial criado pelaquela carguinha. Se você tem uma distribuição, cada uma tem a sua carguinha dQ, né, o seu ρ no seu volumezinho, né, e o seu potencial total vai ser a soma de cada um, né, aqui no mesmo instante t. Né? Então cada um é criado em um tempo diferente, quer dizer, toda a informação que chegou aqui, você tem uma, duas, três cargas, cada uma está uma distância diferente. Né? Então a mais longe criou o potencial no tempo mais passado, chegou aqui, essa aqui menos, essa aqui, digamos, mais ou menos. Né? E os três, foi quando os três chegaram juntos. Né? Então o cara mandou, depois o outro, depois o esse mandou, depois esse mandou, depois esse mandou. E os três chegaram aqui ao mesmo tempo. Então o potencial que eu estou medindo é a soma do potencial de todo mundo, num certo ponto, no instante t, tudo que chegou naquele instante t, né? De vários pontos diferentes. Essa é a ideia aqui. Então, como vale o princípio de superposição, o potencial é só somar tudo, somar significa integrar em todo o volume. Então você vai integrar aqui em x'. Essa aqui é o potencial. Se você for olhar, não parece tão diferente do estático. Né? Diferente do estático é que não tem dependência em t. Se ele fica basicamente você botar x. O argumento meio do Griffiths é quase assim. Fala assim, como é que você bota esse cara aqui dependendo do t? O ρ depende do t, bota t. Né? Mas aí dá esse argumento, esse t não pode ser o t que você está medindo agora, porque essa informação tem que ser do passado. Então tem que ser o tempo retardado. Pronto. Essa é o Griffiths resolve assim. Mas aqui dá para fazer a conta. Então essa é o potencial escalar e esse daqui é o potencial vetor. Obviamente é a mesma conta, só que lá no potencial vetor tem o μ0, né, ao invés de dividir por ε0, e ao invés de ser ρ é j. Né, mas tudo é mesmo, o tempo retardado é o mesmo, toda a construção é a mesma, e está resolvido. Agora você pode voltar para a ideia de função de Green. Né? Repara que a ideia de função de Green era, aquele g, era uma coisa assim, né? Esse cara aqui era uma integral de o ρ, o ε0, né, com sinal de menos, só que integrado em x', igual está aqui, só que integrado em t', e aqui tem uma integral em t'. Esse cara não tem integral em t', mas é fácil botar uma integral de t' aqui. É só você botar aqui a integral de t' e botar aqui um delta de Dirac. O que seria o delta de Dirac? Delta t' menos o tr. Né? Então isso que eu vou fazer aqui. Botei delta de Dirac, delta t', esse aqui é o tr, né? O t menos x, esse aqui é o r'. Então, se você... aqui vai ter sinal de menos, aqui o sinal de menos. Então, só reescrever. Se você compara lá, deixei esse aqui parêntesão, esse cara aqui é exatamente só a função de Green. Essa é a função de Green que se chama a função de Green retardada. Eu estou escrevendo assim porque na próximo vídeo a gente vai até usar ela. Mas eu quero dizer assim, se você for aquela primeira forma e resolver a integral, você vai achar isso aqui. Na verdade, naquela integral resolvendo, você vai achar uma função θ. Função θ é função integral. Aí você vai ter que ver se é adiantado ou retardado, porque vai ter a função integral de t menos t' e t' menos t. A ideia é que digamos, na função de Green você está resolvendo com uma fonte pontual, delta de x menos x', delta de t menos t'. Então a sua informação, aqui a ideia é que não basta a condição de contorno, que se joga R prefinido, esse cara aqui vai a zero. Também precisa de uma condição inicial, você tem que dizer que para t, como ele tem um delta de t menos t', se t não é igual a t', esse cara é zero. Né, o t que você está medindo. Então, para qualquer t' menor que t, a fonte não apareceu ainda. Né, então, não tem nada criado. Então, você só pode ter o potencial, no caso que é a função de Green, quando t for maior que t'. Né? Então, você tem que impor isso na sua solução. Então, botar aqui que t' menor que t, esse cara tem que dar zero. E aqui realmente dá zero. Porque, olha, isso aqui é delta t' menos t, mais alguma coisa, porque tem menos, menos, mais. Então, repara que se o t' for maior, aqui vai ficar t menos t' vai ficar um cara positivo, mais outro cara positivo. Então, nunca vai dar zero. Né? Então, esse cara só pode ser, ou melhor, esse cara daqui só não vai ser não nulo, né? Necessariamente o t' aqui tem que ser menor do que o t. Né? Então, ele é t menos alguma coisa. Né? Então, por isso que a ideia aqui da função de Green retardada, né? Que ela remete a uma coisa que aconteceu, uma coisa atrasada. Então é isso. Esse daqui é o nosso primeiro videozinho de hoje. Pode ter ficado um pouquinho enrolado, mas pode perguntar, não tem problema nenhum. Isso aqui é fácil explicar. Se ficou confuso, a gente resolve tranquilo. Falou, galera!
Valeu aí e até o próximo. Tem mais um vídeo essa semana. Valeu e fui! Oi, eu sou o Bob. O próximo vídeo será